Iniciou, já estamos ao vivo. Posso começar? Boa noite, sou Rossana Nicoliello Pinho, psicóloga clínica e psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais. Hoje teremos uma importante discussão sobre os impactos da Covid na vida e no trabalho. E eu estarei com vocês fazendo uma coordenação dessa live. Cada um dos palestrantes vai ter em torno de 15 minutos e depois a gente vai abrir para uma discussão com os comentários que estiverem escritos no chat. Eu acredito que o desejo de todos é pensar um pouco mais sobre o desconhecido que nós queremos conhecer e sobre como ele nos afeta. Nós precisamos de uma direção para não desnortear. E como a literatura ela abre caminhos, eu começo por ela nas palavras de Mário Quintana. Os degraus. Não desças os degraus do sonho, para não despertar os monstros. Não subas aos sótãos, onde os deuses, por trás das suas máscaras, ocultam o próprio enigma. Não desças, não subas, fica. O mistério está na tua vida. E é um sonho louco este nosso mundo. E para continuar nessa trilha, eu convoco os colegas. Jair Raso, médico cirurgião, dramaturgo e escritor. Gisele Brito, psicanalista, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais e da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Renato Couto, médico infectologista, presidente do grupo IAG Saúde, cofundador do DRG Brasil e consultor da Unimed BH nas ações de combate à pandemia. Andréia Silveira, psicóloga e artista plástica, e que nesse encontro vai fazer intervenções poéticas a cada apresentação dos colegas. Eu desejo a vocês um excelente encontro e excelente debate. Para o mundo que eu quero descer. Quantas vezes dissemos isso? Quantas vezes desejamos uma pausa, uma vida no trabalho, um tempo para ficar em casa, colocar as coisas no lugar, um tempo para ficar sozinho, refletir. Jamais imaginaríamos que isso iria ocorrer para a maioria de todos nós ao mesmo tempo e no mundo todo. E então a sensação é de estarmos perdendo o tempo. Não perdendo o tempo, mas perdendo o tempo. O tempo com quem amamos, o tempo para produzir, o tempo para conhecer outros lugares, o tempo que nos resta de vida. O tempo. O tempo. O tempo passa por nós sem pedir licença, ele escancara a nossa pequenez no mundo, nossa vulnerabilidade. Os encontros e as despedidas agora são assim, eu aqui, você aí. Esse espaço virtual é o possível para transitarmos os nossos afetos e dores, tanto na vida quanto na morte. Criamos uma espécie de conectividade para preservar alguma humanização. O medo permeia o tempo. Em seus múltiplos, medo da morte, medo da falência, medo da falta, medo da perda. O medo, o tempo, o umbigo. Narciso acha feio que não é espelho. O medo traz à tona o egoísmo, que morra o outro, que falte para o outro, e daí o que se pode fazer? O egoísmo associado à onipotência. Isolamento é para os outros. A arrogância se inscreve na ausência da cidadania, sem distinguir classes. As fissuras sociais alargam as desigualdades. A elite se crê imunizada pela prepotência. Vai às ruas de máscaras para exigir que o outro se exponha. Onipotência que mata. Mata. O vírus mata. Mas a negação também mata.
a negação do respeito à regra, a negação do senso de coletivo, a insistência em ignorar a realidade, que também se vê nas periferias, a negação da solidariedade, a supressão da capacidade de amar, a deslegitimação do humano, do essencialmente humano. O vírus mata, mas o homem pode matar mais ainda. Quem sairá fortalecido desse tempo terá exercitado solidariedade, compaixão e empatia. Jair. Interessante que essa apresentação da Andréa me remeteu. Nós estamos vivendo um tempo com todos, não adianta a gente fugir dessa, daí a ideia da pandemia. Né? Um momento muito rico na vida de cada um de nós, porque nós somos todos atores e espectadores desse drama que está assolando o mundo. Não dá para ficar indiferente. Eu digo que é um tempo rico porque ele permite várias reflexões. Claro que temos todos o medo da doença que está aí fora, não vamos negar, mas a ideia de nos recolhermos para o isolamento social preconizado pelas autoridades levou a gente a um encontro com vários questionamentos. E eu vou abordar alguns dos temas aqui, nesse tempo que me foi dado, já agradecendo de antemão o convite da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais. Eu lembro de uma aula de parasitologia, quando eu estava no primeiro ano de medicina, e o professor estava definindo o que era um vírus. E ele falava assim: vírus é uma forma simples de vida. Aí o que eu pensei? Olha que coisa interessante. No outro espectro, você não tem como negar que nós, os seres humanos, somos a complexidade por excelência de um organismo. Né? São trilhões de células, um cérebro privilegiado, um cérebro pré-frontal, e nós temos a capacidade inigualável de criar mecanismos de sobrevivência. Nós não nos contentamos com o que a natureza nos dá, nós transformamos a natureza como se a gente fosse um demiurgo. E o que essa pandemia mostrou para nós? Que o vírus, essa forma simples de vida, ela desvela como nunca a fragilidade do homem e das suas criações. Em poucos meses, uma infecção que começou na China, ela foi se espalhando até se tornar a pandemia. Mesmo países ricos, por exemplo, como os Estados Unidos, no início acharam isso é um problema de chinês. Mas quando a doença começou a arrasar a Itália, o mundo acendeu a luz amarela. Né? E não demorou muito a ficar claro que era uma doença para o mundo inteiro. Qual era o problema que a doença apresentava? Esse vírus é altamente contagiante e ele produz uma pneumonia que exige, nos casos mais graves, a intubação e a ventilação mecânica por um tempo prolongado. Você vai pensar nisso aí? Mas isso aí é o dia a dia de qualquer CTI que se preze, isso não é nenhuma novidade, a coisa é corriqueira até. Acontece que a velocidade da infecção é tamanha que ela produz uma quantidade muito grande desses pacientes que necessitam da ventilação e por tempo bastante prolongado, de tal modo que ela acaba com a capacidade de qualquer sistema de saúde. O sistema de saúde entra em colapso. Então, você veja bem, um vírus, essa forma simples de vida, né? Que o nosso sistema imunológico, na maioria das vezes, é capaz de matar, ele conseguiu essa proeza de fazer ruir todo o mundo numa fração de meses. Não respeitou fronteiras, não respeitou PIB, não respeitou crenças, nada. Bom, como não há tratamento específico comprovadamente eficaz, a recomendação médica passa por uma mudança de hábito, que é fique em casa. Esse fique em casa é a segunda abordagem que eu gostaria de fazer essa noite, a reflexão sobre o fique em casa. É um remédio amargo, sabe, Renato? Agradecendo você por nos brindar essa noite com seus conhecimentos em infectologia, você tem sido essencial nas ações de combate
a pandemia aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais, e eu tenho certeza de que você é um dos responsáveis pelo fato de em Minas Gerais, a situação está sendo diferente do resto do país, felizmente. Mas esse remédio que você prescreve com rigor científico, porque é o que está comprovadamente eficaz, ele é amargo. E ele tem um defeito muito grande, que a gente, quando prescreve, nós médicos, quando prescrevemos um remédio, a gente leva muito em conta a adesão do paciente, ou seja, eu prescrevo daqui, você faz exatamente o que eu prescrevi. E ficar em casa é de difícil adesão. E os motivos são vários, eu vou só citar alguns aqui que me parecem relevantes. Quando a gente fala fique em casa, para a classe média casa, hoje em dia, ela tem até um sinão, que é um hábito que pode ser traduzido pela arquitetura moderna de hoje. Se você vê, é cada vez mais comum as pessoas de classe alta ou classe média entrarem em condomínios que geralmente têm grandes áreas de lazer, mas que na pandemia não podem ser utilizados, e as áreas de convivência dentro da família geralmente são pequenas. Do outro, pouca gente morando em casa, mais gente morando em apartamento, e cada vez mais as pessoas tendo o hábito de classe média emergente de morar sozinhos em apartamentos pequenos, com essas áreas grandes, comuns, mas a área mesmo onde se recolhe é uma área pequena, e isso, quando você manda ele entrar dentro de casa, ele não pode usar a área comum, ele vai para áreas muito pequenas, espaços muito pequenos. É como se fosse uma prisão. No outro espectro, na pobreza, eles já vivem isso há muito tempo. As casas são casebres, barracões, sempre pequenos para abrigar, às vezes, uma família inteira. E a área de lazer é a rua. Mas não podem sair na rua. Mais que lazer, a rua representa trabalho, representa sobrevivência, né? Você vai fazer o trabalho de hoje, de manhã, que vai dar o seu sustento da noite. Como que você vai ficar em casa? Como que você vai recomendar para essa pessoa ficar em casa? É um outro conceito completamente diferente de recomendar para o outro lado da população, para o outro espectro. Não é só uma questão de espaço. Olha o que as pessoas mais afortunadas podem fazer. Elas podem usar delivery. Eu não tenho as coisas dentro de casa. As minhas necessidades eu chamo por delivery, mas os pobres não têm esse negócio de delivery. Delivery só acontece em campanhas de distribuição de cesta básica ou de objetos de higiene, de proteção. Enquanto o delivery do rico ele funciona de acordo com a sua vontade, o do pobre depende de boa vontade dos outros. E aí, a Andréa, na sua intervenção, chama atenção por uma coisa que essa pandemia nos mostrou. Nunca na humanidade ficou tão claro que a gente precisa de valores éticos, como empatia, como solidariedade e compaixão. Nunca esses valores foram tão urgentes na nossa sociedade. E fique em casa, com essa palavra portuguesa, ficar em casa, ele tem um duplo sentido. Porque, para além da arquitetura e do tecido urbano, casa, na verdade, deveria significar lar. Fique em seu lar. Esse talvez fosse uma expressão mais simpática. Mas a verdade é que o individualismo, a tendência individualista do mundo, tem criado lares muito individuais. E a angústia torna-se maior quando você está sozinho. Quando você está enfrentando uma situação dessa sozinho, ela é mais angustiante. E não só isso, né? O lar pressupõe relacionamentos, e como a coisa foi muito rápida, o que você pode imaginar de você colocar, por exemplo, dentro do mesmo lar, ou dentro da mesma casa, relações que estavam em conflitos antes da pandemia? Foi muito rápido para que resolvesse essas questões. É basicamente um caldo de cultura ali para agressões, para aumento de agressões domésticas, etc. E tal. Portanto, o remédio que foi prescrito com bastante rigor científico, o isolamento social, ele é amargo demais e nem sempre eficaz. E quando a gente fala essa expressão, ao invés de falar fique em casa, estão fazendo isolamento social, aí mostra um outro problema. Ser humano é ser social, então você quer privar o ser humano do convívio social, é a mesma coisa que cortar suas asas, as asas da sua liberdade que está no nosso DNA, né? Então, você salva o corpo, você tenta salvar o corpo,
mas adoece a mente. E esse é um problema do isolamento em longo prazo. À medida que ele vai estendendo, as pessoas podem manter o corpo saudável, livre de vírus, mas a cabeça vai para o espaço. E a importância, viu, Gisele, viu, Rosana, desse encontro que vocês provocaram. Eu sei que vocês estão preocupados com a saúde mental das pessoas. Nós temos, além disso tudo, e aqui eu já vou dizendo que eu não tenho nenhum conflito de interesse, não faço parte de nenhum partido político, não sou petista, não sou PSLista, não sou nada, eu sou um cidadão crítico e minha vocação é mais para o centro, né? Mas a gente não pode deixar de falar dos aspectos econômicos e políticos que essa pandemia provocaram. Basicamente, nós vivemos num país que, infelizmente, estamos sendo governados por um governante que não valoriza a ciência, que não valoriza a cultura, que não valoriza a arte, que não valoriza nós médicos. E é justamente tudo que ele está precisando nesse momento. Tudo que o governo está precisando nesse momento é de uma boa ciência e de boa arte para a gente poder conseguir sair fora desse imbróglio que nós nos metemos, que é o vírus. Mas o valor da ciência médica, que está sendo tão bem questionado por esse governo, ele acabou sendo imposto na marra pelos governadores, pelos prefeitos. E aqui a gente tem um bom exemplo, felizmente, de como que a decisão médica, científica, que está aí, o Renato vai falar muito bem sobre isso, ela está colocada, mas a decisão política é que faz a diferença. A gente só vai sair dessa bem se a gente casar a decisão política, que os políticos, certamente, eles têm outros parâmetros para levar em consideração, o parâmetro político com o parâmetro médico. Eu acho que, infelizmente, as ações que foram tomadas no governo são desastrosas e eu acredito que a história vai fazer o seu julgamento, porque não dá para chamar de gripezinha uma doença que matou, em menos de 3 meses, mais de 44 mil brasileiros. Não dá para você levar em consideração uma ação como séria, que você desmantela um dos órgãos mais sérios que nós temos no país, que é o Ministério da Saúde. Coloca-se um general, não interessa, poderia ser até útil em questões de logística, em questão de operacionalidade, mas coloca no comando do órgão da saúde um general. Para nós, médicos, é a mesma coisa que numa situação de guerra real, você convocar um médico para ir para as trincheiras comandar um batalhão. É pedir derrota na certa. E querer estabelecer tratamentos médicos por decreto, ninguém chega no hospital e fala para o Renato, Renato, eu estou com uma pneumonia de base aqui, eu quero que você entre com Rocefin, porque eu li no tal que o Rocefin é o melhor remédio. Renato, mas eu estudo um pouquinho mais, eu acho que o remédio adequado não é esse. Não, eu quero que você dê isso, e além disso eu quero também corticoide, porque eu sei que eu vou ter uma reação inflamatória. Não. Ninguém chega a médico fazendo prescrição. Você chega ao médico, aos hospitais, numa relação de confiança, e confie que do lado de lá você tem um profissional que vai saber o que é melhor para o seu caso. Eu sou um otimista incorrigível. Eu creio que nós vamos sair muito bem dessa história, porque a pandemia também desvelou a nossa fragilidade, mas mostrou a nossa força de reação. A ciência médica, ela nunca produziu tanto em tão pouco tempo. Também começou a receber investimentos, você parou de jogar bombinha daqui para lá, pegou o dinheiro das guerras, estão jogando em saúde. Olha, se essa coisa persistir, nós vamos tratar tantas doenças que estão aí para ser tratadas. Eu sou uma pessoa que tenho absoluta fé na ciência. E eu vaticino que o julgamento da história que eu acabei de mencionar, ele deverá comprovar a vitória da ciência sobre a ignorância. E, para expressar o meu otimismo, eu convoco o gênio fundador da Associação Internacional de Psicanálise, que tem nessa sociedade um dos seus braços. Freud, em 1927. Imaginem só o que era a ciência em 1927.
não tinha nem antibiótico. E para o dentista não tem nem anestésico direito. Em 1927 ele falava assim: nossa ciência não é uma ilusão. Ilusão seria imaginar que aquilo que a ciência não pode nos dar, podemos conseguir em outro lugar. Muito bom. Jair. Você falou da ciência, do lugar. E é importante lembrar que o isolamento social nos lançou para dentro de nossas cavernas modernas, urbanas, feitas de muitas paredes e poucas janelas, quase sem verde, sem luz, sem ar. Cavernas inconscientes, retéreas, cavernas de primitivo medo, angústia e solidão, quase sem afeto, sem esperança, sem fim. Cavernas são frias, úmidas, repletas de eco, quase sem sol, sem cor, sem saídas. Cavernas são encontro, lugar de quase toque, estalactites, estalagmites, presença de água, terra, ar, mas o fogo fazemos nós. Cavernas são sensações repletas de sons e silêncios, quase útero de si mesmo. Cavernas são espaços repletas de conexões, subidas e descidas, quase caminho de pensamento. Cavernas são suspensões do tempo, repletas de possibilidades, quase escolha na presença de si. Cavernas podem ser casulos de transformação, ou não. Gisele. Muito bom. Então, boa noite a todos. É um prazer, viu, Renato, ter você aqui conosco. E a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais agradece a presença de todos vocês, Andréia, Renato, Jair, né? Muito bem. Boa noite a todos. Eu vou centrar minha fala, né, sobre os impactos e as repercussões que eu pude observar ocorrendo em mim, em meus pacientes, amigos e familiares. Alguns pontos que eu penso que nós poderemos expandir na nossa conversa. Eu começo também, Jair, citando Freud, numa linda entrevista que ele deu sobre o valor da vida. E o Freud dizia lá que alguma coisa assim, que 70 anos ensinaram a ele a aceitar a vida com alegre humildade. Então, foi assim, como num átimo, que o mundo começou a parar. No texto que eu escrevi, e assim, contando para vocês uma novidade, que eu achei que o Jair fosse falar, nós estamos publicando, né? O Jair, que está organizando e publicando um livro, A Trilogia de uma Pandemia, em que nós escrevemos alguns textos, e em um deles eu falo de que a sensação que eu tinha é que estava nascendo uma flor, mas não era a flor de Drummond, era anti-flor, né? Aparentemente assim desbotada, inofensiva, uma gripezinha. Ela iludiu a todos e rompeu fronteiras, paralisou os negócios. Como a de Drummond, aparentemente feia, furou o asfalto, o tédio, o nojo, mas na verdade não era a flor de Drummond. E eu penso que eu associei isso à rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes. Uma rosa tóxica, virulenta,
altamente contagiosa, a antiflor de Drummond, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada, sem rosto, invisível, que separou, que afastou os amigos, as famílias, os amores. E lá eu me pergunto, e agora, José? Né? Aqui estamos perplexos, impactados, com medo de perder nossos entes queridos, nosso povo. Mas, ao mesmo tempo, procurando pensar, talvez a única forma, como nos dizia Bia, um psicanalista que muito prezo, uma forma de transformarmos um mau negócio num bom negócio. Porque à medida em que nós pensamos, nós vamos desenvolvendo condições para lidar com o desconhecido, com as incertezas, com os sentimentos de culpa. Quantos de nós não se perguntou, puxa, por que eu não fiz uma reserva financeira maior? Né? Os medos, as frustrações, a necessidade de sermos mais tolerantes, pacientes, a navegar por águas nunca antes navegadas, porque isso tudo é muito novo para todos nós. O bom negócio, eu penso que nesse sentido, que essa experiência do isolamento trouxe para nós, foi de ter podido nos voltarmos mais para nós mesmos, assim como para as nossas relações familiares. Então, nas nossas casas, foi necessário a gente encontrar um lugar para cada um dentro de casa, aprender a respeitar os limites, a dividir tarefas, a nos ajudar uns aos outros. E isso gerou muitos desencontros, turbulências, mas também muitos encontros e solidariedade, como a André colocou, né, o Jair também. Bem, nós somos levados de uma forma inescapável a pensar nas nossas próprias vidas, em como nós estamos vivendo as nossas vidas. A minha impressão, gente, é que nós temos vivido numa sociedade adoecida e que essa premissa em manter uma rotina frenética é uma forma muito eficaz de nos afastar de nós mesmos. E esse afastamento tem consequências. Né? Nós temos que estar sempre cumprindo, tem que fazer isso, aquilo outro, né? E nos afastando de nós mesmos. No momento em que nós voltamos, isso gera angústias, isso gera, né, todo um desconhecido. E a própria percepção da falta de contato conosco mesmo traz angústia. E questões importantes para reflexão. O que nós estamos fazendo da nossa vida? As redes sociais, elas insistem para que nós mantenhamos a rotina, buscando nos levar a continuar no ritmo, né? São inúmeras instruções montadas para você não parar, para você não pensar. Mas esse é um momento precioso para nós pensarmos a sociedade em que nós estamos vivendo. Essa aceleração, uma coisa atrás da outra, não dá tempo de elaboração. Eu penso que os inúmeros suicídios que vivemos hoje apontam para o fato de que há algo errado na nossa sociedade, na nossa forma de viver. Né? Nós vivemos numa sociedade global adoecida. Cazuza, naquela música dele, O Tempo Não Para, ele dizia: tua piscina está cheia de ratos, as suas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Ele disse que ele via o futuro repetir o passado e ele via um museu de grandes novidades, porque o tempo não para. É verdade, o tempo não para. E agora você? Podemos parar? Podemos juntos encontrar, produzir, criar e descobrir o que é essencial? O que é essencial para cada um de nós? São questões importantes. Se o tempo não para, mas nós podemos parar para pensar os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos sonhos.
onde estamos e por onde desejamos caminhar, né? Isso depende de nossas escolhas. Isso passa por um longo processo de reflexão e da possibilidade de nós contarmos com as nossas referências. Mas esse encontro conosco mesmo exige de nós tolerância e incertezas, as faltas e a capacidade de nós suportarmos frustrações. Mas veja, gente, essa história de suportar frustrações é muito bonitinho no papel, mas isso vai na contramão daquilo que é a nossa vida, né? Em que a sociedade moderna prega essa ideia do viver sem fronteiras como um sinônimo de viver sem limites. Tudo pode. É como se o desejo precisasse ser atendido a qualquer preço. Então, a palavra de ordem é ande, corra, faça, consuma, consuma. Bauman, né, esse filósofo da modernidade, esse pensador tão importante, ele nos aponta que na modernidade líquida, ele vem apontando esse adoecimento da sociedade. As relações são líquidas, descartáveis. Os laços de identificação e de amor entre as pessoas não trazem mais aquela segurança, aquela confiança que permite com que cada um de nós possa sentir que pode contar com o outro, que não está só. Em certo sentido, eu penso que nós podemos correlacionar esse modo de vida da nossa sociedade moderna com a forma como nós temos vivido com essas relações líquidas, frágeis, estimuladas por um capitalismo selvagem ao consumo, e que eu acho que está identificado com aquilo que eu chamo no texto de a rosa de Hiroshima. A tua piscina está cheia de ratos. Olha, eu penso sinceramente que esse vírus, guardadas as diferenças, ele já habitava nossas relações. Pois se a forma da gente se relacionar com o mundo e com as pessoas são assim líquidas, descartáveis, nós podemos terceirizar a criação dos filhos, a educação, os países podem omitir informações importantes, né, que poderiam salvar tantas vidas, porque por essa ótica, por essa perspectiva, não há compromisso com o outro. Não há aquele sentimento de responsabilidade para com o seu semelhante. Então, isso aponta para algo muito importante que Bion diz na psicanálise, de que nós somos sós e ao mesmo tempo dependentes. Isso é algo muito profundo. Se assim somos e vivemos em uma sociedade globalizada, nós precisamos uns dos outros. Bauman também traz essa questão. Ele fala em vários pontos da obra dele que nós somos responsáveis pelo outro, estando ou não atentos a isso, desejando ou não, né? Porque se o mundo está globalizado, o que nós fazemos aqui interfere, impacta na vida do outro lado, né? E nós estamos aí diante de uma pandemia que surgiu na China e que nós quase não tivemos informações e isso se alastrou da forma que foi, né? Então, nós estamos vivendo em nossa própria pele o preço do individualismo. A dor por tantas vidas, pela irresponsabilidade de uns com os outros. Se nós somos sós e ao mesmo tempo dependentes, nós precisamos de cooperação entre os países. Essa pandemia pode demonstrar como nunca aquela máxima perversa de que se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Vidas passam a ser descartáveis e todos estão sofrendo com tudo isso, por esse descuido, por esse desrespeito. Agora, eu tenho pensado na importância da reconciliação do homem com a natureza. Essa pandemia talvez possa nos trazer um importante ensinamento, que é o resgate da simplicidade.
que nós possamos encontrar um lugar no mundo como seres mais simples, em comunhão com a natureza. Eu acho, Jair, que esse vai ser o meu tema do terceiro texto. Então, nós podemos sim transformar, eu penso, a rosa de Hiroshima na flor do Drummond. O dia em que nós podemos aprender a ser mais humildes, mais humanos, mais solidários. Se pudermos dar as mãos, dentro do possível, a começar pela nossa própria casa, né? Com as pessoas com as quais nós convivemos, de suportar mais os erros, a perda de mobilidade, a reclusão, que é algo que o Jair colocou, que é tão difícil, o remedinho amargo, Renato, e a importância de nos mantermos isolados e nos proteger, assim como proteger os nossos semelhantes. Senão, como diz o Cazuza, o futuro vai repetir o passado, e o individualismo vai destruir vidas, e a esperança de um mundo melhor. Agora, só para terminar, Rosana, estou terminando, voltando a Freud, se nós podemos, como dizia ele, aceitar a vida com alegria e humildade, nós precisamos reconhecer a realidade e aceitar a realidade. E aceitar a realidade implica nós aceitarmos que nós somos precários, nós somos finitos e nós não sabemos quando o nosso dia vai chegar. E nós estamos frente a uma realidade que nós não somos os senhores do mundo e nem seremos reverenciados por isso. E esse vírus está dando um soco no nosso estômago, no nosso narcisismo, né? O que nós podemos fazer, no meu entendimento, é nós termos a humildade de reconhecer essa nossa fragilidade e nos cercarmos de amor e verdade, elegendo uma vida viva, um movimento. Aí, eu acho que está a nossa saúde mental. Nós podemos valorizar cada dia de nossas vidas, né? E procurar produzir, sonhar, realizar. Tem um caso muito interessante, agora fechando mesmo, que um repórter teria perguntado para James Joyce o que ele fez durante a guerra. E ele respondeu o seguinte: eu escrevi, e você? Essa é a pergunta. O que nós fazemos diante de uma catástrofe, de uma calamidade? O que nós fazemos do nosso tempo? Você tem conseguido produzir? O que você fez? Eu agora estou muito curiosa para ouvir o Renato, para ele nos contar um pouquinho do muito que ele tem feito nesse pouco tempo. Obrigada. Gisele, e antes do Renato, as máscaras, né? As máscaras no teatro são pura representação de emoções, de papéis, de símbolos. Máscaras no carnaval se remetem à fantasia, ao suspense, ao desejo. E máscaras na pandemia remetem a quê? Ao amor, ao cuidado consigo e com o outro. Respeito, seja esse outro quem for. Máscaras na pandemia nos ensinam a sorrir com os olhos, nos aproximam numa certa distância, expressam solidariedade, empatia, capacidades essenciais ao ser humano. Máscaras na pandemia marcam a luta de quem cuida, o risco, o medo e a coragem. Nos conduzem ao cultivo da compaixão. Mas num tempo de autocuidado e clamor ao sensor de coletividade, caem as máscaras. Não apenas as simbólicas, que escondem valores duvidosos e moralmente reprováveis. Caem todas as máscaras. As de tecido produzidas por múltiplas camadas de algodão, as de arrogância, que expõem camadas sobrepostas de egoísmo, intolerância e negação maciça da realidade.
Minha liberdade não está em mim, mas na mão de um outro qualquer, sem rosto, sem responsabilidade, sem compromisso com a vida. Nesse baile da vida, as máscaras representam o melhor e o pior das pessoas. Renato. Boa noite a todos que escutam. Boa noite, Jair, Gisele, Andréia, Rosana. Muito obrigado aí à Sociedade Brasileira de Psicanálise por esse convite. É sempre uma ótima oportunidade poder falar sobre o Covid, especialmente porque pode ajudar com o conhecimento. À medida que as pessoas adquirem conhecimento, isso traz tranquilidade, né? Tranquilidade de como trafegar nesse momento, onde, na verdade, o sofrimento ele vem de várias origens, né? E uma das origens é exatamente a insegurança produzida pelo desconhecimento de como se comportar, de como levar a vida durante esse momento, né? E os impactos, né, como é a provocação do título da discussão, né, os impactos na vida e no trabalho, os impactos, de fato, são terríveis, né? Ou seja, não tem jeito de aliviar a coisa, né? Ou seja, é doença, é morte, é medo e é pobreza, né? E o impacto no trabalho maior, mais do que tudo, é o impacto no desemprego, né? Esse é o maior impacto no trabalho que o Covid traz no mundo. Mais do que o teletrabalho, mais do que uma certa aceleração, eu diria até uma catalisação de processos de trabalho que já caminhavam no mundo, o pior impacto, de fato, é o desemprego. A pandemia, ela tem um comportamento que ele é muito próximo ao comportamento do nosso tempo. Então, o Covid, como bem disse o Jair, a grande diferença de outras doenças infecciosas é exatamente a velocidade de propagação. Esse é que é o ponto de diferente. As consequências que o Covid traz organicamente, os impactos que eles trazem no pulmão, o impacto que ele traz circulatório, renal, cardíaco, são impactos há muito tempo conhecidos por nós, tratados por nós em diversas outras origens infecciosas, né? Ou seja, outros vírus causam os mesmos impactos orgânicos que o Covid, ou seja, o Covid, enquanto impacto no homem, ele não é diferente de outras infecções viróticas graves. Ou seja, nós estamos habituados a tratar. Não quer dizer que a gente domine e consiga tratar de maneira completa, mais adequada, mesmo esses fenômenos antes do Covid. Então, mas o que diferencia o Covid do restante é exatamente a velocidade. E é interessante que a velocidade do Covid é a velocidade exponencial, né? Ou seja, você vai dobrando o número de casos num tempo curto. E é interessante que o nosso tempo também ele é guiado também por uma curva exponencial, da curva exponencial da tecnologia. É interessante que se você pegar quem melhor verbalizou essa questão do crescimento exponencial da tecnologia foi um sujeito chamado Gordon Moore, em 65, onde esse cara colocou que a questão da capacidade dos microchips de processamento ela dobraria anualmente e com uma diferença de preços irrisória. Ou seja, mais tarde ele corrigiu e, na verdade, a velocidade dos microchips elas dobram de maneira bianual. Ou seja, elas têm um crescimento exponencial, do mesmo jeito que a pandemia. E a hora que cresce nessa velocidade, como bem disse o Jair, o recurso nosso, que é possível do sistema de saúde, que dá conta de atender os pacientes num número X, a hora que você cresce rapidamente, aí você não tem recurso. E o interessante é que todo mundo se preocupa com os recursos materiais, né? Ou seja, falta ventilador, falta máscara, isso tudo é relevante. Mas essa pandemia ela traz um outro tipo de desabastecimento de recurso, que são as pessoas, né? Ou seja, o trabalhador de saúde ele é uma vítima costumeira da infecção viral, exatamente pela enorme exposição que o trabalhador de saúde tem. E esse trabalhador, então, você começa a ter dificuldade de ter pessoas rígidas para tomar conta dos pacientes. Principalmente porque os casos graves de Covid exigem
elevada especialização técnica, ou seja, não é possível um recém-formado tratar um paciente grave com Covid em CTI. As alterações pulmonares do Covid, elas exigem do profissional, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, um conhecimento muito especializado. Na verdade, esse tipo de problema é dos mais difíceis de serem tratados em CTI. Então, nós temos uma escassez de recurso muito relevante, que é de pessoas capazes de ventilar bem os pacientes. Então, a gente passa aí, na verdade, essa escassez, ela, na verdade, não faz escolha de classe social. Ou seja, a falta de recursos, ela acomete o SUS, mas também acomete o usuário da saúde suplementar. Ou seja, a situação de desabastecimento de recursos, ela ocorre tanto no público quanto no privado. Isso é muito relevante e as cidades brasileiras que tiveram lockout viveram situações dramáticas, né? Nós temos um relacionamento profissional grande com a Unimed de Belém, e foi até dramático. Eu telefonei para um dos diretores para tratar de um assunto, e ele atendeu o telefone e falou: Renato, fiquei sabendo hoje que eu estou com Covid. E esse é um senhor, né, mais velho do que eu, ele tem hoje uns 70 anos, e ele então relatava, né, o que vinha acontecendo, e naquele momento ele de fato estava muito emocionado pelo diagnóstico, porque esse diagnóstico vinha acompanhado das lembranças dos colegas que haviam falecido, né? Da equipe dele já tinha perdido 3 colegas. Então, na verdade, esse drama, ele passa a ser um drama que, na verdade, não poupa a classe social, mesmo sou médico, sou enfermeiro, estou mais ou menos protegido. Na verdade, todos nós estamos expostos não só à doença, como às lacunas do sistema de assistência que a gente tem. Então, a gente tem um grande problema dessa pandemia, foi de fato a característica única que diferencia é a velocidade. E a velocidade porque o vírus, essa coisinha simples, essa forma simples de vida, como disse o Jair, a mesma, devo ter tido aula com o mesmo professor do Jair, também aprendi que era uma forma simples de vida. Então, o que acontece? Essa forma simples de vida, ela, na verdade, é muito contagiosa. Ela é muito contagiosa e esse contágio é que faz com que tenha muita velocidade, tem um problema da suficiência de recurso, e eu volto a insistir no recurso gente. E quando a gente trabalha, o Jair mencionou muito bem, os remédios para essa pandemia e para esse vírus, na verdade, infelizmente, as drogas antivirais, elas são limitada eficácia. Nós tivemos muita sorte com o HIV, que hoje se tornou uma doença crônica, né? O HIV hoje tem um comportamento de uma artrite reumatoide, de uma doença dessa crônica, né? Você consegue manter a viremia absolutamente controlada, com uma vida longa, e hoje os pacientes de HIV têm morrido das mesmas causas que nós mesmos vamos morrer, ou seja, doenças degenerativas próprias do envelhecimento. Mas isso foi fruto de um enorme investimento. O HIV, ele, ao acometer o primeiro mundo, nós tivemos recurso para pesquisa. E ao ter recurso para pesquisa, nós desenvolvemos fármacos fantásticos para esse vírus. Doenças com menor quantidade de recursos, como malária, elas continuam matando milhões e sem uma estratégia de cura. Então, não há um remédio específico para o Covid. Infelizmente, à medida que a pandemia foi caminhando e os estudos foram se concretizando, infelizmente, apesar das esperanças que a gente tinha de algum fármaco poder nos ajudar, até o momento não existe nada que possa nos ajudar. E uma das questões fundamentais em medicina é que a gente tem que ter muito medo de 2 coisas, né? Médico e remédio, né? Porque tem um lado bom, mas tem um lado ruim, né? Então, os efeitos colaterais dos remédios, às vezes, eles são mais nefastos do que até os benefícios. E no caso específico dos fármacos até o momento usados no Covid, eles não só foram inócuos, como muitas vezes produziram efeitos colaterais. E nos restou, então, o amargo remédio, que é o isolamento. O isolamento foi o que nos restou. E é interessante que, na verdade, nós aprendemos muito nesse período, né? Eu mexo com doenças infecciosas a vida inteira, né?
Na verdade, aprendi loucamente nesses poucos meses, especialmente movido pelo estresse e a angústia, né, de não saber exatamente o que fazer, especialmente para proteger os trabalhadores da saúde da sua contaminação. Então, na verdade, o que restou a esse remédio, que é o isolamento, nós também aprendemos com o tempo. Todo remédio, ele é eficaz dependendo da hora que ele começa, da dose que você dá e do tempo que você vai tratar. Alguns países utilizaram esse remédio com um objetivo. O objetivo era erradicar o vírus. Países que fizeram dessa maneira, você tem a China, você tem a Nova Zelândia, você tem a Austrália, que fizeram a aplicação desse remédio seguinte: olha, eu vou agora erradicar a doença. Outros locais, e aí inclui o Brasil, adotou uma estratégia de diminuição da inclinação da curva. Ou seja, o objetivo não era erradicar a doença. O objetivo era o seguinte: vamos garantir que vai adoecer devagarinho para a gente ter recursos para tratar aqueles doentes graves quando eles precisarem. E, ao aplicar o remédio dessa maneira, na verdade, nós acabamos prolongando a agonia longamente. Os países que aplicaram o remédio precocemente, é interessante, quando eu tive uma discussão há umas semanas atrás e comparei a aplicação do isolamento social na China, na Austrália e na Nova Zelândia. E é interessante que eles aplicam a medicação, né, esse tratamento do isolamento, num tempo mais ou menos semelhante. Eles tinham pouquíssimos casos quando eles estabeleceram o bloqueio completo de trânsito da sociedade e o isolamento social o maior possível, no distanciamento social o maior possível, da maneira mais rígida possível. O que aconteceu? Esses países, com um tempo de bloqueio social que variou de 6 a 8 semanas, eles conseguiram erradicar o vírus. O que significa isso? Eles sofreram lá as 8 semanas de bloqueio, mas eles puderam retomar a vida numa vida com os cuidados, mas pode voltar, inclusive, à atividade produtiva, o que implica diminuição da pobreza. Né? E, principalmente, então, se você vê, esses países todos tiveram queda brutal do PIB, tanto a China, como a Nova Zelândia, como a Austrália, eles tiveram queda brutal do PIB, mas a queda brutal do PIB não foi secundária à incapacidade produtiva. É porque são países muito conectados com o mundo e, com isso, a sua economia é dependente dessas relações com o restante do mundo, que, na verdade, não estava consumindo nada, porque estava vivendo o pesadelo que todos nós temos conhecimento. Então, esses países, na verdade, hoje eles têm a capacidade de produzir, eles têm a capacidade de voltar à economia normal à medida que o mundo vai caminhando. Nós, infelizmente, aplicamos o remédio, até que, no Brasil especificamente, foi até com uma relativa precocidade, e nós já tínhamos algum conhecimento, mas demos azar de não ter uma sinalização política, né? Ou seja, a atividade humana mais sofisticada, na verdade, é a política, né? A sociedade se constrói na política, né? A política é algo muito sofisticado. Então, ela é que viabiliza o convívio social, ela que viabilizou a nossa construção. E essa atividade política, ela é de muita relevância. Então, faltou, de fato, uma atividade política que conseguisse construir um arco, né, da sociedade brasileira na defesa da própria sociedade, né? Na defesa da vida, não no sentido estrito do vírus, mas da defesa da vida enquanto pobreza consequente aos impactos sociais e econômicos que a pandemia traz. Então, infelizmente, nós não aplicamos o remédio. Esse remédio, ele é amargo, mas se você tomar ele na hora certa, precoce, na dose certa, bloqueia tudo, num tempo certo, opa, esse remedinho pode ser que com 8 semanas eu consiga voltar a uma vida. O fato é que nós não fizemos dessa maneira, assim como outros países do mundo não fizeram dessa maneira. Então, nós perdemos uma oportunidade terapêutica. Ou seja, esse remédio, ele funcionou,
né? Isso, inclusive, tem um nome, esses estudos que trabalham com toda uma comunidade, são chamados de ensaios de comunidade. Então, o que foi feito no mundo foram experimentos mesmo, experimentos, ensaios de comunidade, e os ensaios de comunidade hoje fica mais fácil da gente observar e falar, olha, não sei se naquele momento a gente daria conta de tomar, né? Ou seja, não era possível tomar uma decisão e nem ter um discernimento, como coloco para vocês agora, né? Aquilo não existia, isso existe agora. Mas, infelizmente, nós demos esse azar. Ou seja, o distanciamento social, o isolamento social é um remédio muito amargo, mas, se não dado do jeito correto, na hora correta, ele se torna ainda mais amargo. O desenvolvimento de vacina pode ser, como o Jair colocou, felizmente há um volume brutal de recursos investidos, muita gente pesquisando, muita gente qualificada, né? O mundo tem muita gente capaz, que está investindo horrores de energia vital e de recurso econômico. Então, pode ser que a gente tenha, de fato, uma história para a vacina do Covid diferente das outras histórias de vacina. Então, a expectativa de uma vacina ainda esse ano, que tem que ser discutida, seria uma ruptura do modus habitual de se desenvolver vacina. É possível? Certamente é possível, mas não é o que se espera que aconteça do ponto de vista de desenvolvimento de vacina. Então, nós vamos ter que conviver. A única solução que nós temos hoje, concretamente, é vacina. Então, nós vamos ter que conviver com esse processo de restrição, medo e etc., por um período que pode ser bastante longo, e isso com os impactos que tem na vida de todos, no trabalho de todos, na renda de todos, né? Então, de fato, a gente que é médico acaba, eu trabalhei muito tempo, fui professor da UFMG, então trabalhei muito tempo com o SUS, né? Então, e quando comecei, eu me formei em 85, e eu sou clínico de adulto, sou infectologista de adulto, mas trabalhei muito com pediatria. E se você pegar no final dos anos 80 e começo dos anos 90, a pobreza matava demais. Meu Deus, Belo Horizonte tinha... Olha, nós fazíamos o controle de infecção hospitalar de mais de 500 leitos pediátricos. Desses 500 leitos pediátricos, sabe quantos restaram? Nenhum. E por que nenhum restou? Porque passaram a ter acesso à comida, passaram a ter acesso à vacina, passaram a ter acesso à atenção primária, porque as condições econômicas do país melhoraram. Então, me dá um pouquinho, né, me dá muito medo da gente retroceder no tempo, um tempo em que a gente via no internado, nos hospitais, crianças com desnutrição gravíssima, marasmo, kwashiorkor, coisas horríveis. E a morte é muito dura, mas a morte, quando ela faz parte do processo natural da vida, é uma coisa aceitável. Agora, você vê criança morrendo, é muito duro, porque isso não faz parte do esperado para aquela faixa etária, né? Então, eu, embora clínico de adulto, convivendo com essas crianças naquela época de muita pobreza, de fato, é muito sofrimento que foi poupado pela melhoria social do Brasil. O Brasil mudou demais, o Brasil melhorou demais. E, de fato, o meu maior medo do impacto é das perdas das vidas atuais pela própria pandemia e da perda das vidas que virão com a pobreza. Principalmente porque o remédio ele não funcionou. Ele não funcionou porque ele não foi usado na hora certa, na dose certa, no tempo certo. Então, nós certamente vamos consumir um longo período, a menos que a gente dê sorte, e aí nós temos que torcer mesmo, dar muita sorte, de que a vacina saia rapidamente. Há algumas esperanças, né? O grupo de Oxford, especialmente, parece que tecnologicamente, eles utilizam uma metodologia específica para o desenvolvimento da vacina. Talvez o grupo, assim, vamos dizer assim, mais robusto do ponto de vista de entrega da vacina, né? Hoje mesmo eles acabaram de publicar um trabalho gigantesco que fizeram durante a epidemia na Inglaterra, um trabalho bastante relevante sobre uma forma de tratamento. Então, é um lugar que a gente fica com um pouco de esperança. Tomara que
a história da vacina do Covid seja uma história diferente das outras vacinas. Mas eu acho que, não sei o que vocês acham, eu poderia me delongar, ou se vocês acham que a gente deve caminhar para as questões e as dúvidas que cada um tem, né? Eu estava aqui me lembrando, né, que do pessoal do Instituto Vital Brasil, que eles estão tentando um soro, né, aplicação em cavalos, que estão respondendo já, desenvolvendo anticorpos, e eu acho bacana porque, embora com toda a restrição aí de dinheiro para os cientistas no Brasil, nós temos esse grupo lá do Rio, né, com profissionais da Fiocruz, do Fundão, da UFRJ, inclusive o Adilson, que foi seu colega, meu amigo, que é presidente lá do Instituto Vital Brasil, e eles estão caminhando rapidamente aí nessa. O que eu vejo na questão da ciência é isso, né? A ciência, o ciclo da vida da gente é que é curto, né? Não é que a ciência seja lenta. Então, a ciência ela tem um tempo, né? E, na verdade, o que aconteceu até mesmo nessa pandemia é que, na angústia da doença, a produção científica ela foi feita, muitas vezes, de uma maneira de afogadilho, né? E aí, então, você cai em novas células. Então, o desenvolvimento não é rápido, sabe? Por mais capacidade que tenha e tudo, o desenvolvimento não é fácil. E tem um tempo. É o tempo de testa isso, que testa aquilo outro. Então, a ciência ela é mais lenta do que o nosso ciclo de vida, né? Então, infelizmente, tem... E você vê o seguinte, se a gente tivesse usado os recursos que o Brasil tem de conhecimento técnico, a história seria outra, gente. O SUS, eu trabalho basicamente numa empresa de consultoria e tecnologia com a Organização do Trabalho Assistencial, que é a nossa empresa, e muito, muito com a saúde suplementar. A nossa tecnologia ela é usada em quase 25% das vidas da saúde suplementar brasileira. Então, eu conheço bem a saúde suplementar e conheço bem o SUS. O SUS é uma coisa fantástica, maravilhosa. O corpo técnico é um corpo técnico muito qualificado. E é interessante o SUS é feito de apaixonados, viu? E você tem os SUSeiros, né? Que são aquelas pessoas que entregaram a vida para construir esse que é um patrimônio nacional. Então, o SUS é um patrimônio nacional. Óbvio que tem problema? Tem, mas você já imaginou você entregar saúde para 210 milhões? Nós temos uma relação com Portugal, nós temos uma pós-graduação de gestão e nós fazemos um estágio internacional em Portugal. E olha, o sistema de saúde português é também apaixonante. Mas você pega lá, Portugal tem 11 milhões de pessoas, ou seja, Portugal é menor que Minas Gerais. Então, ok, fantástico, maravilhoso, mas uma coisa é 11 milhões de pessoas, 210 milhões. Então, no Brasil, você pegar na área de pesquisa, na área técnica da saúde, é muita gente qualificada. Então, nós demos um azar, né, de não ter se ancorado nessa massa crítica brasileira de pesquisador, de pessoas com conhecimentos práticos do enfrentamento de uma crise desse montante, não ter se ancorado nisso, usado esse alicerce que existe aí, está aí, né? Esse foi, de fato, o grande falha. Se nós tivéssemos nos ancorado completamente, como outros países fizeram, no conhecimento técnico que existe nacional, meu Deus, já daria para fazer muita coisa. O programa de HIV/AIDS do Brasil é uma coisa apaixonante. É uma coisa de outro mundo, o acesso ao tratamento, as possibilidades. Então, quer dizer, o sistema de saúde brasileiro, o SUS, é apaixonante. E do ponto de vista gerencial, de cuidado da saúde, ele é muito melhor estruturado que a própria saúde suplementar brasileira. Nós temos uma escassez de recurso. E mesmo subfinanciado, ele tem entregas que são, de fato, maravilhosas. Então, nós demos azar. O azar de não termos uma liderança que entendesse que, na verdade, o líder político é aquele sujeito que concilia todos em torno de um grande sonho, né?
E esse grande sonho podia fazer a gente sair desse desafio de uma maneira menos sofrida e menos doída. E se tivesse ancorado na quantidade de gente competente que existe no Brasil, as soluções certamente teríamos. Certamente a história seria uma outra história. Então, nós demos, de fato, um grande azar de não termos aí uma liderança que usasse os recursos que nós temos. E eles seriam mais que suficientes. Olha, você tem gente, como você falou, você tem centros de pesquisas maravilhosos. A UFMG agora... Seu som está Seu som está dando um probleminha, Renato. Voltou aí? Voltou. Melhorou. Estava dando um chiadinho. A UFMG agora, aqui em Minas, eles articularam, pegaram todos os laboratórios de pesquisa, integraram numa única rede para poder fazer a PCR para o vírus. A turma articulou todos os laboratórios de pesquisa, estão produzindo, e hoje você tem capacidade lá, acima da necessária, para atender a quantidade de exames que precisa aqui em Minas Gerais. E uma turma que estava o quê? Em 2 minutos eles articularam aquilo e colocaram. Pouco tempo, né, Renato? Foi em pouco tempo eles fizeram isso. Em pouco tempo. Eles transformaram pesquisa, o que tinha os laboratórios de pesquisa. Isso aqui dá para a gente fazer. Você me lembrou um filme sobre esse negócio do tempo da ciência, que é O Óleo de Lourenço. Não sei se vocês... Lorenzo. O filme do menino... Óleo de Lourenço. E esse óleo seria a medicação, a hidroxicloroquina da época. Mas o que me chamou a atenção no filme foi a ida do pai para as bibliotecas, ele que não era médico, ele foi se interessando pelo assunto e foi... E à medida que o filme foi progredindo, me deu uma agonia, sabe por quê, Gisele e Rosana? Porque eu falei assim, o pai não percebe e não tem jeito, é o seguinte, não se apressa o rio. O que falta na ciência, e que nós estamos vendo agora, eu falo que o otimismo é que isso persista, é que se aquele movimento que ele fez fosse dado chance para os cientistas fazerem com recursos, tempos adequados, essas decisões políticas em relação a investimentos, e eu concordo com o Renato que nós temos uma coisa robusta que é mal valorizada, que é o SUS, certamente a gente já teria muito mais cura para doenças como malária, doenças raras mesmo, né? Infelizmente, esse também é um dos problemas do capital, isso vê até no câncer. Por exemplo, qual o câncer hoje que você tem o melhor tratamento? É o mais prevalente, porque os laboratórios investem muito dinheiro porque sabem que vai tratar muita gente, portanto, o retorno vai ser maior. Ele é baseado nisso também, na prevalência dele. Então, as doenças raras, essas doenças novas, elas sofrem com esses investimentos, porque eles não estão na mesma proporção. Jair, tem uma pergunta aqui que eu acho que seria interessante nessa linha, né? Que foi feita pela Marília Bottini. Será que a pressa por uma vacina não pode trazer a falsa certeza de um produto efetivo? Ela faz essa pergunta para você, Renato. Se a pressa não poderia... trazer a falsa certeza de um produto efetivo, nessa corrida, né, contra... É por isso que tem um tempo. Nós não vamos conseguir fazer isso num tempo menor do que os passos exigem. E outro dia eu até comentava, vamos torcer aí, porque a gente não sabe ainda a consequência dessa vacina depressa, né? Porque você tem um conjunto de efeitos colaterais que muitas vezes não foram adequadamente avaliados, e você começa a usar isso em massa, e aí você pode trazer consequências nefastas. Então, a ciência tem um tempo, infelizmente. Inclusive, nessa pandemia, os protocolos e as etapas de pesquisa elas têm sido encurtadas, exatamente para arrumar uma solução. Mas é o que eu já disse, não é possível a gente... Tem certas etapas e se você não cumpre, depois você pode ter consequências enormes, né? Não é trivial injetar alguma coisa em alguém, né? Se você vai injetar alguma coisa em alguém, pode ser bom, mas tem efeito colateral. Então, sobretudo, nós estamos falando também de remédio para aplicar em massa, né? Em milhões. É uma coisa. Você vai tratar individualmente, é uma coisa. Agora, você vai prescrever, dar uma canetada que milhões vão usar, essa caneta tem que ter uma responsabilidade muito grande mesmo. Ainda bem não que fica a caneta que mata, né, Jair? A caneta mata. Nossa.
Doutor Renato, eu queria deixar aqui uma reflexão, e para Gisele, Rossana, a sua fala me fez pensar o quanto essa irresponsabilidade numa resposta inicial, né, a falta de uma visão sistêmica, nos colocou neste ponto que nós estamos. E claramente eu enxergo que essa irresponsabilidade, ela fortaleceu reações de essa negação coletiva que nós vemos na sociedade. E eu penso que isso é muito grave. Isso em relação ao isolamento, isso em relação ao uso de máscaras, enfim. E aí a sua fala me faz pensar que até a vacina efetivamente sair, no tempo necessário que a ciência exige, sim, nós precisamos nos imunizar, entre aspas, desta negação coletiva. Ou seja, qual é o caminho? E aí eu jogo para Gisele e Rossana também, né? Como fortalecer que a sociedade, pensando no Freud, o princípio da realidade, possa realmente ter uma percepção maior da realidade que nós vivemos e assumir essa postura de autorresponsabilidade, autogestão da sua saúde, dos seus cuidados, do cuidado com o outro. Porque eu entendo isso como um desafio gigantesco num país como o nosso, de proporções continentais, e com questões culturais, enfim, também gigantescas. Eu acho que você abordou bem Uhum. essa questão da negação de uma tragédia, né? E não é fácil, de fato, você falar assim, olha, porque, na verdade, existia até um remedinho, né? Eu vou tomar um remedinho para uma gripinha. Então, na verdade, foram mecanismos de negação da realidade que complicaram todo o quadro. Assim mesmo, a expectativa da vacina é aquilo que eu coloquei. Se a gente vai dar muita sorte, vai ter uma história diferente das outras histórias. Eu não vou dizer que nós não vamos ter uma vacina no segundo semestre, que eu não sei, né? Não tem essa fonte de informação para dizer se é possível ou não. Mas também seria acreditar num que não é o natural. Então, de fato, essa questão de entender que nós vamos ter que conviver com isso um longo tempo, e especialmente vocês, na questão do trabalho, vocês, esse novo contexto, eu acho que de fato, a sua colocação é relevante. Eu estou aqui me intrometendo, né, no trabalho. Por favor. Primeiro trabalho, porque de fato valia a pena, e se vocês precisarem de apoio, não são coisas complexas, a gente discutir essa questão do retorno de vocês ao trabalho da maneira mais segura. Indiscutivelmente, a maneira mais segura de vocês fazerem o trabalho é vocês se adaptarem tecnologicamente para a realização do trabalho, né? Eu estava até comentando, antes de nós começarmos a discussão, um estudo do IPEA, colocando... Renato, fala mais alto, só um pouquinho, por favor. Tá. Fala mais alto, só um pouquinho. Eu estou ou seja, me coloco à disposição, e tem outras pessoas que podem ajudá-los também, de planejar esse retorno ao trabalho, né? Certamente o trabalho à distância e essa comunicação, como nós estamos fazendo aqui, é a mais segura para todos, né? E, de fato, como eu não conheço a fundo o ofício de vocês, não é possível dizer que o grau de interferência que isso tem, mas isso seria o ideal. Mas o retorno ao consultório, ele também pode ocorrer com alguns cuidados que não são cuidados que não sejam exequíveis por vocês, sabe? Então, é possível o retorno também à atividade consultório com alguns cuidados, como tem sido a assistência que nós temos dado aos pacientes em consultório, né? Hoje já retornou a atividade e tem os mecanismos de proteção que não são em nada complexos. Então, é uma discussão que vale a pena, como a Andrea colocou, vocês, enquanto sociedade, nós estamos à disposição, podendo trazer outras pessoas, né, que podem, então, ajudá-los nesse processo de reorganização da vida, né, na expectativa de que é improvável que a gente vai voltar a uma vida sem Covid num tempo curto. E, então, em vista disso, vocês vão ter que manter as medidas de proteção para vocês, né? Isso acaba impactando a família e tudo mais.
mas eu acho que é uma conversa que é interessante vocês, enquanto sociedade, proporem um protocolo que pode ser disponibilizado e discutido por todos. Não há nenhuma complexidade nisso. É interessante pensar, né, que as pessoas têm perguntado muito sobre a expressão "um novo normal", né? E aí eu estava lendo um artigo um dia desse, de 2017, que essa expressão usada pela Marília Fiorino se refere aos refugiados. E eu achei interessante que essa questão tenha surgido agora, quer dizer, nós estamos, de fato, tentando reorganizar a nossa vida num mundo que nós não conhecemos. Então, somos todos refugiados, nesse sentido. Né? E aí me vem muita questão que foi abordada pela Gisele assim, de uma forma tão profunda, de que essa mudança do mundo é responsabilidade nossa. Eu acho que uma das questões desse negacionismo, né, André, que você colocou, é que a gente espera um líder. Esse líder norteia. Quando falta líder, a gente desnorteia e a gente vira criança. Não só no sentido de fantasiar coisas quando a realidade é muito difícil, né? Mas também no sentido de ter uma raiva. Ai, que pena. Caiu num bom Caiu, raciocínio. é. Tá bom, ela volta. Caiu, mas já vai voltar, já está voltando. Pronto. Eu saí aqui, bom, não sei onde. Mas, enfim, a sensação... Alô? Oi, nós Alô, estamos te ouvindo. Não estamos te vendo, mas Ok. estamos te ouvindo. Ah, desculpa, gente, mas a conexão aqui pifou. Deixa a sua câmera desligada e vai falando, que aí vai ficar melhor, talvez. Ok, agora, né? Uhum. Bom, enfim, eu estava finalizando dizendo que eu acho que quando as pessoas viram crianças, elas têm uma necessidade do líder, que infelizmente a gente não está tendo, e elas ficam com muita raiva porque elas não têm uma explicação imediata para a dor delas. Então, o negacionismo, para mim, passa muito por esse lugar, né? Assim, então eu vou sair, já que ninguém tem uma explicação para me dar, eu vou sair, né? Eu vou enfrentar, né, o vírus tigre, né, com o meu próprio corpo. Então, eu fiquei pensando sobre isso na colocação da Andréia. Eu acho importantíssimo isso que a Rosana falou, mas eu também pensei algo que eu escrevi a respeito para o nosso livro, né? Que é a respeito assim, de que as coisas... Isso sempre aconteceu, né? Na guerra, o Eisenhower pediu para tirar foto dos judeus nos campos de concentração, porque depois ele falou, daqui 60 anos vão dizer que não existiu isso que está acontecendo aqui, né? E de fato, né? Tem gente que nega que exista o antissemitismo, né? Mas o fato é que essa questão do o que é fake, o que é fato, se colocou de uma tal forma na nossa sociedade que você não sabe mais no que você acredita, né? Então, além de nós não termos um líder, nós estamos vivendo... ninguém sabe mais se recebe alguma coisa, esse estudo é verdadeiro, esse estudo, né? Que as próprias revistas estão aí com estudos, né? Revistas renomadas que publicam e depois tem que despublicar porque aquilo é falso. Quer dizer, essa coisa de você não saber o que é verdade, isso desnorteia, isso é como se o bebê estivesse diante de uma mãe psicótica, né? Que não desse para ele o referencial do que ele pode contar, se ele pode contar com o seio naquela hora, se ele pode amamentar, se a mãe, quando chora, a mãe atende. Não, ele está diante de uma mãe psicótica, que ele não sabe para onde vai, o que ela vai fazer, de uma mãe instável, né? E essa situação que nós estamos vivendo, ela é terrível, porque isso gera um medo nas pessoas, né? Elas estão com medo de Gisele, se você me permite... Claro. Sabe o que acontece? Isso dá a sensação de que a gente não sabe nada.
Isso também não é verdade. Essa talvez seja a maior fake news de todas. A gente sabe muito. A gente sabe muito e sabe, inclusive, como fazer. Renato está aí, deu exemplos de como as coisas são bem-sucedidas. E o problema é que, numa situação que é basicamente uma guerra, as amarras da ciência foram um pouco afrouxadas, sabe? Então, está se produzindo muita ciência, mas nem toda ciência de qualidade. O pobre do Renato, ele passa o dia lendo, porque é avalanche de coisas lendo, e tem que filtrar no meio daquela quantidade trabalhos de peso, mas existem trabalhos de peso mostrando, né, e demonstrando, e essa é a nossa grande esperança, porque nós não estamos perdidos. Os médicos não estão perdidos. Há um grande volume de conhecimento, e aí eu vou até provocar o Renato, porque nós daqui a pouco chegamos ao fim. Eu convivo com você diariamente lá no hospital, online, viu, gente? Nós dois trabalhamos mais online, né, Renato, hoje. E a visão que a gente tem, apesar de tudo, é que, com todos esses percalços, a nossa estrutura, pelo menos aqui em Minas, ela vai ser capaz de nos tirar dessa com segurança, com o que a gente sabe. Renato, agora te provoquei feio. Não, e você tem razão, nós temos muita sorte em Belo Horizonte, mas muita sorte. Primeiro, pela liderança política, que é surpreendente para mim pessoalmente, né? Eu sou atleticano, então conheci o Calil de outras intervenções. E ele, de fato, teve uma liderança política muito firme, né? Ele se alicerçou, basicamente, do conhecimento médico para tocar. Ele tem ao lado dele um secretário de saúde espetacular, um sujeito com uma visão de sanitarista grande, porque o Jackson, apesar de dermatologista, ele não só domina a dermatologia clínica de consultório, como trabalhou a vida inteira na Santa Casa com as doenças dermatológicas, como a lepra, a hanseníase, né? E então o Jackson... Os infectologistas, né, Renato? Os infectologistas dele, o Naí, o Estevam... Eles formaram lá uma tríade de pessoas muito competentes, né? Então você tem lá o Carlos, o Estevão e o Naí, que são ótimos. O Estevão, o Naí. Então essa trinca aí de apoio a eles foi fenomenal. Aconteceu em Belo Horizonte um fenômeno espetacular, que foi o quê? A articulação, que é uma coisa que vai silenciosa e ninguém vê, que foi a articulação entre o público e o privado, a integração entre o SUS e a saúde suplementar. Foi a única capital brasileira onde a saúde suplementar ela entrou de cabeça no controle da pandemia da cidade. Então, a Unimed BH. Exato. Então, a Unimed BH ela é responsável por tem 1 milhão e quase 300 mil vidas. Então, ela representa para a cidade de Belo Horizonte um monte, né? uma parte considerável da população. E ela assumiu, junto com a prefeitura, o combate da pandemia. Interessantíssimo. Então, para vocês terem uma ideia, toda a parte de comunicação nos aglomerados foi feita pelo Unimed BH. Eles fizeram um estudo e viram que a melhor forma de comunicação era a faixa. Encher os aglomerados todos de faixa para melhorar o isolamento social. Para diminuir a mobilidade, a Unimed BH tem tecnologia para consulta online. Disponibilizou gratuitamente consulta online para todo o SUS de Belo Horizonte, para exatamente dar acesso e diminuir mobilidade. Depois fez um movimento de comida, né? Porque você fala com o cara para ficar em casa e não tem comida, não tem jeito, né? Então fez um trabalho grande de levar comida, cesta básica para os aglomerados. E então, na verdade, hoje montou um comitê de enfrentamento do Covid, que é Unimed BH mais o SUS de Belo Horizonte. Então, com integração de informações e tomada de decisões conjuntas. Ou seja, a decisão, o que a Unimed BH implementa é o que foi decidido pelo Comitê de Enfrentamento da Pandemia, e não o que o presidente pensou, o Samuel pensou. Então, eles fizeram, ou seja, a Unimed BH, ela falou assim, não, nós estamos a serviço do povo de Belo Horizonte. Ok? Então, porque proteger a população de Belo Horizonte é proteger os meus segurados. Então, como é que nós vamos fazer? Então, eles integraram e se submeteram, no bom sentido, a uma diretriz comum, ou seja, uma diretriz construída por ela e o SUS, mas é o seguinte, estabeleceu a diretriz, vamos firme, do jeito que o SUS recomenda. Então, essa ausência de dubiedade quanto ao melhor caminho
ele é produto de uma articulação que passa silenciosa, né? Provavelmente, né, poucos sabem desse esforço que foi feito para que as coisas acontecessem. Outro fato relevante na cidade, que também passa em branco, é o seguinte: os hospitais, fizemos 2 encontros para discutir isso. Nós vivemos uma gravíssima crise econômica na rede hospitalar. Por quê? O hospital, para ele funcionar, ele precisa de um conjunto de recursos que, se tem doente ou não tem doente, tem que estar ali. Exemplo claro: para você fazer um serviço de radiologia funcionar, você precisa de físico. Se você tem um paciente fazendo radiografia ou 1000, você precisa de um físico. Então, a hora que cai o movimento, o hospital tem que pagar um físico. E como é que paga se não tem um movimento mais? O que a Unimed BH fez em toda a rede hospitalar de Belo Horizonte? Ela passou a adiantar a produção com o histórico anterior. 70%. Por que 70%? Porque o custo dos hospitais, 70% é custo fixo. Esse físico lá, que ter ou não movimento, ele tem que estar lá. Então, o que a Unimed fez? Cai o movimento? Ok, mais tarde você me paga isso, sem juros, com a própria produção. Então, eu te dou 70% que você fazia, independente de você ter produzido ou não. Isso permitiu que a rede fique aberta, que isso é uma grande preocupação. Porque a hora que falta dinheiro, o que o cara que gerencia o hospital vai fazer? Não tem dinheiro para salário. Tem que demitir e fechar. E aí, então, a gente teria um lockout oriundo do longo período sem recurso para a rede hospitalar. Então, nesses meses todos, a Unimed BH banca 70% do que a gente sempre pagou. Então, como é uma empresa, a Unimed BH ela movimenta anualmente 5 bi. Então, você pensa bem o impacto que ela tem no sistema de saúde de Belo Horizonte. Então, essa empresa que compra esse volume de serviço falou: não tem problema, não tem dinheiro, mas eu vou sustentando vocês. Juro, não precisa pagar não, me paga com produção amanhã e vamos tocar o barco. Então, eles fizeram um empréstimo sem juros para ser pago com a produção. Então, isso e além disso, Bernardo, eu ia te falar sobre a filosofia, né? Esse aí que talvez seja importante para nós todos sabermos, né? Não adianta eu estar bem. Não adianta você estar bem porque você tem um plano de saúde. Se nós todos não estivermos bem, nós não vamos sair dessa bem. Então, essa coisa que está na gênese, por ser uma cooperativa, essa é a saída. Nós temos que cooperar, porque se não estivermos juntos, isso não vai dar certo. Sim. Nós precisamos do outro. E é interessante que essa visão ela faltou também na iniciativa privada, né? Nós fizemos até uma apresentação onde o vice-presidente da Federação Brasileira de Hospitais, como diretor de provimento da Unimed BH, falando exatamente desse caso, para ver como a gente tem muito cliente no Brasil, ver que, na verdade, tem um conjunto de enganos de abordagem dos problemas que podem ser corrigidos. Então, fizemos até uma live, teve uma visibilidade impressionante. O volume de pessoas que assistiu foi gente que não está habituado com essas coisas, não imaginava. Mas o volume de dirigentes que assistiu, porque é o seguinte, a minha preocupação era o quê? Cara, isso aqui é uma solução que é possível ser feito no Brasil todo, mantém rede aberta, porque a rede hospitalar é um patrimônio, não é do dono do hospital, isso é um patrimônio de cada brasileiro, né? Porque se não tiver hospital, é ruim para todo mundo. Então, a gente tem que arrumar um jeito de proteger a turma, porque assim, como é que vai ser, né? Então, a cidade de Belo Horizonte ela teve uma sorte de ter lideranças como o Calil, como o Jackson, como o Samuel, ter corpo técnico como o Carlos, como o Nair, como o Estevão e diversos. O staff técnico do SUS de Belo Horizonte é muito bom. É muito bom. Samuel Flan é o presidente da Unimed. Então, todo mundo conhece, Jackson, todo mundo conhece. Mas... Então, essa conjunção de ter esse alinhamento de quem gerencia a cidade no mesmo mote, com a mesma diretriz, uma diretriz consensada, o privado pôs dinheiro e muito dinheiro para sustentar a cidade e a operação, então foi muito interessante, foi uma coisa de fato gratificante, viu? Eu me sinto muito gratificado de ter vivido isso, porque mostra que é possível, as coisas são possíveis, né? Desde que haja essa atividade sofisticada, a atividade humana mais sofisticada, que constrói a sociedade, uma atividade política, né? Que é essa capacidade de agregar pessoas em torno de um sonho, né? E essa turma conseguiu
ter um objetivo comum e tocar a coisa de uma maneira bastante profissional, técnica. Foi uma sorte que nós demos aqui em Belo Horizonte, viu? Agora, nós estamos sozinhos, um pouco sozinhos no país, né? Então a gente fica assim, como é que isso vai continuar? Eu não sei, porque eu não sei se nós vamos dar conta. Mas que a coisa ficou... E deu muito tempo. Olha, para proteger os trabalhadores, hoje eu me sinto assim, por exemplo, o Jair está lá trabalhando, eu fico muito tranquilo, porque conseguimos treinar todo mundo nos equipamentos. Não é moleza, viu, gente? Vocês não imaginam o que é um trabalhador assistindo um paciente com Covid. É insuportável. As máscaras machucam a face. É insuportável o calor, mesmo com ar-condicionado. Então, a hora que você vai desparamentar, é uma trabalheira para você não se contaminar. Um ritual que tem que ter transtorno obsessivo compulsivo para seguir. Então, é uma marafunda. Então, o profissional que trabalha na linha de frente é um herói. O cara, de fato, está exposto ao risco, exposto à pressão de estar exposto ao risco, exposto à pressão de poder levar para a família dele. Né? Isso que é complicado, né? Porque o cara pega e leva. Então, há um conjunto de angústias do trabalhador considerável e o cara está lá na linha de frente. Então, isso, e muitas pessoas que provavelmente poderiam até parar, vou dar uma paradinha aqui, que eu tenho um recurso ali estocado e vou tocando minha vida aqui enquanto esse negócio melhora. Mas há questões até de princípios, né? Onde o cara fala, olha, eu estou aqui, minha profissão não tem jeito. Então, esses são aspectos muito interessantes. Né? São heróis. São heróis, né? São carreiras vocacionadas, ninguém escolhe essa profissão sem ter vocação. Se botar em uma fria. Essas carreiras vocacionadas, a gente é explorado, aliás, é por causa disso. Mas eu acho que fazer independente. Né? Eu tenho 2 filhos médicos, né? E eles são clínicos e trabalham na emergência. Então, minha esposa, muito angustiada, falou, mas, meu Deus do céu, esse Covid, larga esse plantão, porque não é possível. Aí o outro falou, não tem jeito de largar. Eu vou ter que sair de casa. Então, foi embora, os dois foram embora. Mas o que acontece? Não tem jeito de largar no plantão. Como é que eu vou largar? Né? No meio dessa confusão, eu vou sair de lá. Não tem jeito. Então, vamos ter que falar. Então, os 2 foram embora lá, porque nós já somos mais velhos, estamos no grupo de risco, né? Então, estamos aqui quietos, aqui na caverna. Mas, de fato, uma turma muito abnegada, que vive uma situação muito angustiante, uma sobrecarga brutal. Ontem mesmo eu estava discutindo com o chefe de um CTI e tinha 7 pacientes Covid em 10 leitos, todos os 7 em ventilação prona, que é um estresse, porque é o seguinte, você vai movimentar o paciente, aí pode soltar os tubos, pode soltar os catéteres. Então, aquilo é uma parafernália, uma angústia. E os caras estão lá, né? Então, a situação é... O profissional de saúde, de fato... E eu fico muito feliz porque Belo Horizonte, ao conseguir dar esse tempo, deu tempo para a gente, inclusive, se preparar. Porque o que acontece? Conseguir os equipamentos de proteção. Gente, nós vivemos angústias. Eu emagreci 4 quilos, baixei e falou, Renato, você está emagrecendo, já é um aperto que eu estou passando aqui. Porque... Na verdade, até que a gente entendesse direitinho, conseguisse o recurso correto, os países bloqueando a importação, olha, foi muito estressante. Felizmente, a cidade conseguiu dar um tempo para a gente preparar. E hoje eu acho, sinceramente, o cidadão de Belo Horizonte ele vai estar muito bem acolhido, não só do ponto de vista da prevenção, como do tratamento. Eu acho que os hospitais tiveram tempo de se preparar. Foi muito importante isso, essa liderança aí do prefeito, junto com as lideranças de saúde, porque, olha, se nós tivéssemos entrado na epidemia do jeito que a gente estava no começo, nossa, mãe, nós íamos passar perto demais. E muita gente ia se contaminar, muito paciente não ia ser tratado da melhor maneira, porque nesse período nos permitiu capacitar demais da conta. Foi uma sorte. Uhum. Bom, eu estou com uma missão terrível, né? Que é de encerrar. A gente tem perguntas, então eu deixo vocês, se vocês querem, tem 2 perguntas interessantes, uma que vai agitar. Respostas bem pequenininhas, mas eu acho que vale a pena e depois a gente encerra. Tá bom? Bom, vamos começar aqui. É uma pergunta que eu vou dirigir a Gisele. Como manter
a sanidade no pandemônio e lidar com essa angústia do mundo desconhecido que se aproxima e com as culturais da nova ordem que se estabelecerá? Essa pergunta veio do Rio de Janeiro, de Mário Lara. Depois eu faço a outra. Um ponto que eu penso que é muito importante no momento como esse que nós vivemos é que a gente possa ter condições de lidar com o presente. Porque se você fica preso ao passado e o que vai acontecer no futuro, você deixa de poder viver o momento presente. Então, saúde mental é você poder, nesse momento, dar conta de ver que você é vulnerável, é humano, né? Você não pode tudo. Então, é um dia de cada vez. O que eu posso hoje? Como é que eu posso viver minha vida da melhor forma hoje? Isso não é fácil, porque nós queremos ter o poder, o controle das coisas, e nós não temos. Então, eu penso que uma coisa que pode ajudar é falar, olha, vamos tentar viver o momento de hoje. Não é fácil. Quando se tem restrições financeiras, né? Falta de trabalho, às vezes falta do básico. É quase impossível isso, né? Mas dentro do possível é pensar no dia de hoje. Bom, a outra pergunta. Estão me escutando? Uhum. Ok. A pergunta veio de Belo Horizonte, do médico psiquiatra José Carlos Luz Martins. Por que as entidades médicas, CRMs, Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais, etc., não se posicionaram de forma mais contundente frente à negação do governo nacional diante da nossa situação? Eu vou me permitir a resposta, o Jair seria bom ele falar também. Acho que, na verdade, nós escolhemos mal. Então, ao escolhermos mal, vimos uma cena patética, né? Que foi o conselho, sem nenhuma base científica, eu até brincava com o Jair, que era o Conselho Federal das Bruxarias, né? Porque, na verdade, o conselho liberar aquela nota do conselho em relação à cloroquina e tudo, um troço absolutamente, primeiro, fora do escopo de trabalho do conselho, e contrariando um princípio básico do exercício da medicina, que é, primeiro, não lesar, né? Então, eu acredito que só vivemos isso porque nós escolhemos mal os nossos conselheiros. É absolutamente descabido a posição que as entidades médicas tiveram durante esse problema. Parecia aquela história mesmo de uma republiqueta das bananas, onde o ditadorzinho da vez fala alguma coisa e um tanto de idiota vai seguindo e de maneira subserviente. Aquilo foi, de fato, um absurdo, né? Um absurdo. Escolhemos mal. Eu não poderia concordar mais. Eu acho que o nosso problema é que as nossas entidades realmente estão fracas. As nossas instituições estão fracas. Realmente a gente precisa voltar para o centro. Nós estamos muito polarizados, com interesses diversos em polos, quando, na verdade, a gente precisa de um norte, e esse norte está no centro, na aceitação e tudo. Realmente as nossas entidades estão fracas. Bom, antes de encerrar, né, eu gostaria de pedir desculpas às pessoas que nos escutaram. Minha conexão caiu 2 vezes, porque eu estava aqui com o WhatsApp e, ao mesmo tempo, o Zoom. Então, deu um conflito aqui de conexão. Dentro dessa questão, Renato, que você trouxe do trabalho primoroso que foi feito em Belo Horizonte, que está sendo feito, né, porque estamos em guerra, eu queria lembrar os trabalhos muito importantes que são os projetos sociais. Assim, é de encantar, né? O trabalho. Olha, eu na sociedade estou como diretora de comunidade e cultura, então eu estou tendo acesso a muitos trabalhos que vão desde a preocupação com a fome, a preocupação com a informação e ao uso de máscaras. Nós temos aí 1 milhão de máscaras, que está fazendo um trabalho muito importante de distribuir máscaras não só em Minas, como do Brasil,
mandaram 10 mil máscaras para Manaus. Então, eu acho que a gente precisa, nesse projeto de um novo mundo, não fazer isso só em momentos de pandemia, mas sempre, né? E eu agradeço a todos, foi uma excelente discussão e eu acho que a gente precisava ter outra live. Ok? Boa noite para todos. Boa noite, foi um Boa prazer. noite. Boa noite a todo Boa noite, mundo. foi um prazer. Foi um prazer recebê-los. Obrigada. Grande abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Tá. Cuidem-se. Tchau. Use máscara. Uhum. Boa noite.